Aí da última taça, é a sétima taça, conforme foi lido no vídeo passado. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, ou está consumado, né? Novamente essa palavra é nos mencionada aí no texto sagrado. Primeiro, quando Cristo consumou a sua obra na cruz do Calvário, e agora quando é consumado o derramamento da ira de Deus sobre a besta e sobre seus adeptos. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. E tal foi esse grande terremoto. E a grande cidade pendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Eis aí a descrição da sétima taça da ira de Deus e a destruição do anticristo e seu governo, né? Já o abalo que Deus traz sobre eles, e na sequência a destruição no evento da guerra de Armagedon, tá certo? No evento da guerra de Armagedon. Continuando, descrevendo agora acerca da grande prostituta, que está associada simbolicamente à Babilônia. E como já demonstramos aqui nesse vídeo, a Babilônia não é um lugar geográfico nessa abordagem, mas sim um sistema político que está implantado em todos os governos da atualidade, e que brevemente será destruído quando Deus trouxer a sua ira, né? Quando Deus trouxer o seu juízo sobre esse sistema, destruindo esse sistema e substituindo pelo sistema perfeito do governo teocrático de Deus, que aliás é a teocracia de fato, né? Como houve uma tentativa de teocracia no passado com relação ao governo de Israel, mas por parte da fraqueza, da imperfeição com que os israelitas trataram acerca da importância desse governo, ele não obteve o resultado que deveria obter, né? Não teve o sucesso que deveria ter. Então fracassou aquela teocracia, tanto que o povo a substituiu pela monarquia, e a monarquia dando início com Saul, depois estabelecendo-se Davi, e Deus fazendo um pacto com Davi, um pacto de uma aliança eterna com Davi, que na nossa abordagem dispensacionalista enxerga a concretização desse pacto para o milênio, quando então Israel governará de fato, né, conforme aquilo que Deus planejou para eles. Então veremos aí o Senhor Jesus Cristo como o descendente de Davi, o Messias, a raiz e geração de Davi, que reinará no milênio, estabelecendo tanto Israel em toda a sua extensão geográfica, conforme apontada pelos profetas, e também instituindo a igreja como rei de sacerdotes neste governo milenar, esse governo teocrático de Cristo Jesus, quando ele regerá as nações com vara de ferro. Então veremos então a queda do sistema Babilônia, o sistema Babilônia que está implantado no modus operandi de todas as nações da atualidade. Então vemos aí nesta parte a descrição acerca da prostituta, que é o sistema religioso, né? não só religioso, mas sistema religioso e político, né? Uma mescla dessa forma de atuação, influencia tanto por meio de religião quanto por meio de propostas, ideologias políticas, mas todas motivadas por essa mesma inspiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e a besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui o sentido: quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que já era e não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Essa é a descrição desse sistema satânico,
que está implantado na atualidade no mundo, que atuará com toda a sua plenitude na época escatológica, tá ok? E que será destruída pelo juízo, pela ira de Deus derramada nesta época. Vamos ver aqui um comentário do senhor Severino Pedro da Silva no livro Apocalipse, versículo por versículo, tá ok? Apocalipse, versículo por versículo, de Severino Pedro da Silva, editora CPAD, tá certo? Editora CPAD. Então vamos ver aqui o que ele fala na página 219 acerca da Babilônia ainda, tratando ainda acerca da Babilônia, capítulo 17. A grande prostituta, nos capítulos 17 e 18 deste livro, nas 7 visões da condenação da grande Babilônia, são vistos 2 sistemas se combinando entre si: Babilônia política e religiosa, e literal e comercial. A primeira sendo descrita no capítulo 17, a segunda no capítulo 18. Primeiro no capítulo 17, segundo no capítulo 18. As predições bíblicas têm cumprimento a curto ou a longo prazo. Portanto, nos últimos dias, que são dias da ira tanto humana quanto divina, veremos o aparecimento tanto de um império político, a federação dos 10 reis escatológicos, os 10 chifres da cabeça da besta, né? E que entregam a ela o seu poder por 1 hora. Então vemos nisso aí como uma reunião plenária e uma votação pela eleição do comandante vamos dizer assim, do representante total desses poderes, né? Esses poderes transmitidos a ele, estabelecendo assim como que um rei tirano, né? Como que um governante único, um déspota, né? Os últimos dias, o aparecimento tanto de um império político, federação dos 10 reis escatológicos, controlado pelo anticristo, versículo 13. Tendo como sede a cidade de Roma, como também veremos o aparecimento de um falso culto dedicado à besta, o homem do pecado. Também veremos ainda a condenação de uma grande prostituta denominada a Grande Babilônia, envolvida em mistérios. A Babilônia, a Grande, cerca de 713 a.C., o profeta Naum chamou-a de graciosa meretriz, Naum 3.4. De modo bem similar e por razões idênticas, um outro profeta aplica o mesmo epíteto vergonhoso à cidade de Tiro, predizendo sua ruína. Isaías 23.15. Profeticamente falando, esse sistema misterioso desta seção representa o novo paganismo do tempo do anticristo, e especialmente o culto dele e suas formas de expressão, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitaram na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Se prostituíram os reis da terra. Os reis do tempo do antigo Império Romano tentaram de todas as formas influenciar para seu benefício no seu comércio tudo o que era de seus cidadãos. Profeticamente falando, isso se fará em grau supremo nos dias sombrios do anticristo. Os reis farão também que os súditos da besta aceitem não só esse sistema de tributo sobre si, mas de um modo especial o seu próprio culto a ele dedicado. Assim como Nínive e Tiro desviaram outros povos, forçando-os a corromper-se com a idolatria vigente naqueles dias, agora será Roma, a meretriz do Mediterrâneo, que seduzirá os reis juntamente com os aliados da besta, fazendo-os beber do vinho da sua fornicação, isto é, ele os seduzirá à adoração idolátrica de si mesma e seu consorte, a besta. Então temos aí alguns apontamentos do pastor Severino Pedro acerca do comportamento dessa meretriz e o alcance da sua influência, como abrange tanto a questões políticas, a questão de todos os sistemas envolvidos nesse sistema da Babilônia, que será enfim destruído, como também um sistema religioso, e vemos que é descrito em relação a esta meretriz que se assenta sobre a besta. Então temos aí a sobreposição de simbologias, tanto com relação à besta, tá certo? Que está muito envolvida com a questão do anticristo, de Satanás, a tríade satânica, né? Temos a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, a besta que sobe do mar sendo o arquétipo do anticristo, e o anticristo sendo o Messias de Satanás,
e vemos aí a besta que sobe da terra, o falso profeta, o João Batista do falso Messias, né? Então temos aí a inter-relação entre essas simbologias e a meretriz aqui colocando como um elemento catalisador de todos os povos em torno deste culto. Então a meretriz é aquela que bebe o sangue dos santos, dos profetas, ou seja, que promoveu a matança destes, que promoveu a perseguição destes, né? E que leva todos a se submeterem a esse sistema, se embebedarem com ele, né, estarem vendidos a ele, estarem entregues totalmente a ele e prestarem-lhe culto, né, prestarem culto à besta, prestarem culto a Satanás, através dessas diversas ações que tem empreendido já no tempo atual, através das falsas religiões, das falsas interpretações bíblicas, das distorções que tem promovido através desse sincretismo, né, dessa multiforme maneira de atuação e de expressão através de diversas ideologias, através de diversas religiões que têm se levantado na atualidade e que têm negado a veracidade da palavra de Deus, negado a autoridade da parte de Deus, né, e tem trazido todos os povos a esta ação, a esta oposição em relação ao Senhor e à sua verdade, a salvação em Cristo Jesus. Então vemos aí que este ser que está atuando de uma forma ambígua na atualidade estará completamente revelado e mostrará toda a sua força nesta época, quando então será também destruído pelo juízo, pela sentença do Deus Todo-Poderoso. Então esse quadro abaixo aqui foi só para fazer menção acerca da besta, né? A besta que era, e a besta que era e já não é, ela também é o oitavo e é do 7 e vai à perdição. Então novamente a gente coloca esse sistema e a cooperação entre todos os personagens. A besta com relação ao anticristo, a prostituta com relação à falsa religião que lhe está submetida nesta época. E aí vemos na continuidade tratando especificamente acerca da queda de Babilônia. Então João no Apocalipse nos descreve o regozijo por parte dos seres celestiais e o terrível impacto que isso terá sobre todos os reis que a ela estavam vinculados e as populações que se beneficiavam aí da sua riqueza durante esta época aí do tempo escatológico da grande tribulação. Então em Apocalipse 17, 18, 19, 1 ao 10 temos trechos em que João trata acerca da queda da Babilônia. E vemos aí nesse texto que está em tela, quando diz: E os reis da terra se prostituíram com ela, e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça de seu incêndio, e estando de longe pelo temor de seu tormento, dizendo: Ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. E aqui ele traz uma descrição muito interessante. Dentre aquilo que é colocado aí, a gente vai representar aqui com algumas imagens, mas vemos uma descrição de toda a gama de produtos, de materiais que são interessantes à Babilônia, tá certo? Que são alvo do seu comércio e que são manipuladas, tá certo? Por meio aí por meio do seu comércio, né? Por meio do seu interesse, e que são fruto, né? São com o que ela compra e com o que ela mantém atraídos todos esses que participam do seu sistema. Então esses que se vendem para a Babilônia, por que se vendem? Por que interagem com ela? Por que se submetem a ela? Porque se beneficiam desses produtos e são eles também para ela um produto. Então a Babilônia com tudo comercializa, tá certo? Tudo se compra, tudo se vende, e ela faz, por meio desse comércio, promove a sua prostituição, envolve todos dentro dessa sua mentalidade. Então esse sistema de Babilônia, essa transformação da Babilônia de um espaço geográfico e político para um sistema, ela promove exatamente esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento que coloca o comércio, coloca o prazer humano, coloca a cobiça, a concupiscência, o desejo, o pecado humano
como o cerne de toda a sua atuação. Tudo gira em torno do prazer. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, toda madeira odorífera, todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore, e canela, e perfume e mirra, e incenso e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, preste atenção, e corpos e almas de homens. Tudo torna-se um produto para a Babilônia. Esta é a mentalidade da atualidade. São essas, essa postura que você vê nos comerciais. Os momentos de felicidade são um produto. Os sonhos são um produto. Os desejos são um produto. Tá certo? O vício é um produto. Os maus costumes são também um produto. Tudo torna-se um produto para o comércio e tudo pode se transformar em uma mensagem atrativa através dos meios de comunicação e através das mídias, né, tanto de entretenimento quanto de propaganda. Tá certo? A propaganda consegue sintetizar esta ideia, ela consegue se tornar quase que como um púlpito onde Babilônia prega a sua mensagem. Então as pessoas estão completamente entregues, vendidas a este comércio, elas usufruem desses comércios, desses produtos, elas se vendem para buscar isso, elas fazem disso o propósito da sua vida. Inclusive tem igrejas que abandonaram o foco da pregação da salvação em Cristo Jesus pelo foco da pregação da aquisição de bens e também da manipulação para usufruírem, para extorquirem dessas pessoas aquilo que é do desejo, que é do intento delas. Então as pessoas vão até estes cultos querendo investir 100 e tirar 1000, querendo comprar rosa ungida, querendo comprar mezuzá, querendo passar em vale de sal por 318 pastores, por porta, martelinho ungido, vassoura ungida, azeites para ungir tudo que é coisa dentro de casa, peças de roupa, foto. Elas entram por esses cultos, participam desse sistema, tá certo? Adquirem com interesse de também fazerem comércio e fazerem manipulação com relação a Deus. A partir da aquisição desses objetos, manipular Deus para obterem dele aquilo que desejam. Com isso, a igreja foi transformada num grande mercado. A igreja foi transformada num grande mercado. O evangelho é um produto. O evangelho foi vendido dentro destas denominações. Tá, ok? Essas denominações estão dentro do sistema Babilônia. Essas denominações que pregam a teologia da prosperidade, a maldita teologia da prosperidade, estão dentro do sistema de Babilônia. Elas fazem das pessoas um produto. Não é uma igreja que incentiva a questão da família, sendo os membros um corpo e Cristo a cabeça, sendo então todos participantes de uma mesma família, membros de um mesmo corpo. Eles não são membros, eles são amigos, tá certo? Eles são participantes, colaboradores, eles são simplesmente uma comunidade, mas não são uma família. Eles entram ali, investem tempo, investem dinheiro, adquirem produtos, tá certo? Se engajam dentro de campanhas e esperam receber o dobro, o triplo, tá certo? Eles esperam receber o seu lucro, tirar o lucro daquele investimento. É como uma bolsa de valores. É como um grande mercado, é como uma bolsa de valores. Assim, Babilônia tem entrado dentro das igrejas. E aí temos igrejas que não têm mais o foco na pregação acerca da mensagem da salvação. E aí não temos como ouvir de um púlpito desses aquelas palavras de Paulo, quando ele diz: não tem outra palavra entre vós, senão Cristo e esse crucificado. Ou quando Paulo diz assim: se temos com que comer, se temos com que vestir, estejamos satisfeitos, porque nada trouxemos a este mundo, e certo é que nada dele levaremos. Então desse tipo de púlpito não se ouve esse tipo de palavra. A Bíblia é pregada, mas a Bíblia naquilo que interessa a eles. É uma Bíblia seletiva, é uma Bíblia selecionada. Somente a palavra que é do interesse deles, que concorda, que pode ser distorcida para concordar, tá certo que a Bíblia não concorda, mas pode ser distorcida para concordar com esse tipo de mensagem, imbuída por esse tipo de sentimento.
E aí temos que a Bíblia não é pregada na íntegra. E aí temos esse problema com relação a algumas igrejas, esse espírito de Babilônia em algumas igrejas, e esse espírito de Babilônia que está no âmbito geral na sociedade. A sociedade movida pela cobiça, movida pelo interesse, movida pelo dinheiro, movida pela ganância, tá certo? Que através, inclusive, das ideologias de seleção natural, que saiu do âmbito dos animais, né? Do âmbito dos seres inferiores, e foi reinterpretada para ser aplicada dentro do âmbito das etnias humanas, né? Das sociedades humanas. Ela promove a ideia de que o maior, o melhor, o mais forte tem que superar, tem que vencer e tem que fazer, atender a toda a sua demanda, a todos os seus desejos, mesmo que para isso tenha que destruir outros, né? Tenha que passar outros para trás, tenha que se sobrepor, né? Impor a sua vontade a outros, mas atender a toda a sua demanda, a todo o seu desejo. Então vemos a seleção natural aplicada à sociedade gera essas pessoas que, para obter aquilo que elas querem, fazem o que precisar fazer. Matam, roubam, destroem, enganam, usurpam as pessoas, exploram elas através de trabalhos semi-escravos, tá certo? Arrancando delas o lucro, não lhe dando a elas o que é digno, o que é devido, o que é merecido, tá certo? Explorando a mão de obra barata, muitas vezes de pessoas ingênuas, ou pessoas que nem são ingênuas, mas não têm outras possibilidades e têm que submeter a isso. Então, temos isso no empresariado, temos isso nos banqueiros, temos isso nos até pequenos empresários, temos isso em diversos tipos de situações. E o mesmo espírito de Babilônia, que incentiva os grandes que dominam sobre os outros, incentiva também a grande massa, que vive, gasta a sua vida, emprega todas as suas forças, vende todo o seu tempo para obter aquilo que era o seu desejo. O seu desejo que foi construído, foi alimentado por uma mídia que o ensinou esta cobiça. Tá certo? O desejo pela imagem, o desejo pela ostentação, o desejo de objetos, o ter no lugar do ser. Não buscam ser alguém, não buscam ter uma comunhão com Deus e ser um filho de Deus, ser um servo de Deus, ser uma pessoa que está em comunhão, mas ter algo, ter um carro, ter uma casa, ter bens, ter uma roupa para fazer ostentação, sendo que se ela é alguém, se ela busca o ser, ela também obtém tudo isso, mas o seu coração não está nisso. Então, quando a pessoa quando ela priorizou o ser, ela também obtém essas coisas. Mas como Cristo falou, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, as pessoas que buscam pelo ter, colocaram o seu coração neste tesouro da terra, acerca do qual Cristo diz: os ladrões roubam, tá certo? A traça rói, enferruja-se, deteriora-se, destrói. E destruídos os bens, destruída também a pessoa, porque o seu coração estava nestas coisas. Então vemos que a influência de Babilônia abre as suas asas sobre diversas áreas, tá certo? Consegue afetar diversas áreas. E é esta mesma Babilônia que nos deparamos aqui com relação a esse trecho, falando acerca da sua destruição. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor de seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Não é especificamente uma cidade no globo, uma cidade literal, mas o símbolo, é uma cidade metafórica, o arquétipo das cidades, do sistema humano, do sistema artificial criado pelo homem, tá certo? Sobreposto à realidade natural criada por Deus, a natureza criada por Deus. Então é a cidade
de concreto, a cidade de sonhos, a cidade de ouro, a cidade de tecnologia, a cidade de benesses, esta cidade de ganâncias colocada, sobreposta à realidade. Então é essa cidade, em relação a essa cidade que eles lamentam. E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão de sua opulência, porque numa hora foi assolada. Este é o destino de Babilônia, e será compartilhado por aqueles que estão a ela associados e vivem em prol do seu sistema. Então temos aí, na conclusão, esses trechos aqui, onde serão apresentados esse quadro geral, onde será apresentado esse quadro geral, tá certo? Então temos aí, a partir daquilo que já vimos, né, vamos ver mais detalhadamente nos próximos slides, mas a essa altura do que vimos lá na apresentação de todo o plano escatológico, já no capítulo 19, 11 ao 21, também 21 ao 6, tratar agora, depois do juízo das taças, né, final aí da grande tribulação, teremos aí a grande mobilização da besta, os exércitos que ela mobilizará para atacarem o último grande ataque desesperado contra o povo de Deus, contra Israel, tá certo? E a visão dispensacionalista vê com grande importância e especificamente com uma certa singularidade a história de Israel para o tempo escatológico, tá ok? Não misturando com a história da igreja, como fazem os aliancistas, mas vendo Israel como algo singular e algo específico. Tanto que para o futuro o Apocalipse nos mostra uma grande investida do anticristo com Israel, contra Israel, especificamente contra Israel. Se Israel não fosse algo singular, não haveria necessidade de uma mobilização especificamente contra Israel, mas seria simplesmente a perseguição de uma forma mais ampla de todos os santos por todo o mundo. Agora, por que Israel e por que esta abordagem para o tempo futuro? Porque Israel tem uma história específica diferenciada da igreja. Então, nesse quadro geral, vemos aí a questão do arrebatamento, apresentada aí a primeira e segunda ressurreição, a parte da grande tribulação, como vimos aí, primeiro período de 3 anos e meio, passo a passo. Segundo período de grande tribulação, acabamos de ver aí as taças da ira de Deus e a queda de Babilônia. Haverá a organização dos exércitos para marchar contra Israel no evento denominado a Guerra de Armagedon. Tá certo? Na Guerra de Armagedon, exatamente aquilo que vamos tratar aqui. A vinda, a chamada parousia, a vinda de Cristo juntamente com a sua igreja para libertar Israel desta opressão, para salvar Israel deste grande ataque empreendido pelo anticristo. A guerra do Armagedon, conforme a apostila, nos diz o seguinte: a Bíblia nos mostra como ainda haverá no mundo 2 grandes guerras. A primeira é do anticristo contra Cristo, e a segunda será do próprio Satanás contra Deus. Com respeito à palavra Armagedon, tem surgido muitas interpretações.Esse local é mencionado uma só vez na Bíblia, em Apocalipse 16:16, onde João, o vidente, descreve o sexto flagelo. Nesse lugar, os reis do mundo inteiro serão reunidos sob a inspiração dos espíritos e demônios, a fim de pelejarem. Apocalipse 16:14. Embora o autor do Apocalipse tenha dito que esse nome é hebraico, isso não tem ajudado muito, mas os estudiosos em geral têm concordado com J. Jeremias na sua conclusão de que o enigma de Armagedon ainda aguarda uma solução. O problema principal é que a palavra Armagedon não aparece em qualquer escrito hebraico existente. A solução mais popular é que aqui temos uma referência ao monte Ar, Ar de Megido, Magedon, Armagedon. Há mérito na ideia pelo fato de Megido ter sido uma fortaleza militar. Josué 12:21, 17:11, Juízes 1:27, 2 Reis 8:27. E de muitas batalhas famosas terem sido travadas naquela área entre Israel e Cícera, Juízes 5:19.
bem como entre Josias e o faraó Neco, segundo Reis 23, 29. Por outro lado, R.H. Charles imagina-se uma corrupção da linguagem Arrendar, cidade do desejo, ou Armigdor, seu monte frutífero. Mas isso não basta, porque não se sabe de que monte se está tratando. Então, o que tem sido mais aceito é essa interpretação que ele trouxe aqui acerca de Ar-Megido, monte de Megido. O certo mesmo é que o termo Armagedon está ligado às guerras multinacionais. Joel 3, 9 ao 15, Zacarias 14, 1 ao 5, Sofonias 3, 8, Marcos 13, 7, 14 e 24. Em Apocalipse 19, 11 ao 21, os exércitos do céu travam batalha contra os reis da terra, lutando pelo reino milenar. Por isso a rebelião contra Deus e seu Messias será a marca registrada do fim dos tempos. A Primeira Guerra Mundial foi chamada Armagedon. E o filme de Francis Coppola, Apocalipse Now, Apocalipse Agora, inclui figuras apocalípticas provando que os homens, além de crer, instilam o medo através da encenação dessa batalha cruenta. Alguns intérpretes veem na palavra Armagedon uma transliteração do hebraico Ar-Megido, que significa colina ou montanha de Megido. Esse nome pode significar também lugar de multidões ou ainda destruição final. Na verdade, esse é um dos lugares no mundo onde mais sangue já foi derramado. Foi ali que Baraque venceu o exército de Cícera, Gideão venceu os midianitas com seus 300 escolhidos. E nesse mesmo lugar Saul encontrou a morte lutando contra os filisteus. Napoleão disse que iria fazer naquele lugar o palco da sua grande guerra. A batalha do Armagedon será o encerramento da grande tribulação. O anticristo, a besta, convocará todas as nações do mundo para neste lugar destruir toda a nação de Israel. Mas no prelúdio desta batalha, Israel se converterá a Cristo em escala nacional. Zacarias 12, 10, 13, 1, Isaías 4, 3, Romanos 9, 29, 11, 25 a 27. Nesse dia haverá uma mortandade tão grande que o vidente João viu um anjo convidando as aves do céu para um grande banquete. Apocalipse 19, 17 ao 18. Essa é a conclusão da guerra, da batalha de Armagedon. Os exércitos se reuniram nesse lugar para a destruição do povo de Israel, uma forma de tentar atingir a Cristo em vista dos juízos que já foram derramados, e a grande vitória de Cristo juntamente com a sua igreja, que virá em socorro a Israel, a certa imposição dessa grande derrota, o anticristo, sendo a besta que sobe do mar, o anticristo, a besta que sobe da terra, falsos profetas, lançados então no lago de fogo, aqueles que inaugurarão o lago de fogo. E Satanás amarrado por 1000 anos, durante os quais haverá o milênio, a teocracia suprema, o governo de Cristo sobre a terra. E aí vemos o texto que diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E seguiram-nos os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, ou seja, pela sua palavra, né? E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o Senhor que imporá essa grande vitória na batalha de Armagedon. E agora, tratando acerca do milênio, temos esse texto que nos descreve quando diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles. E foi-lhes dado poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus.
e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja aí a conclusão da primeira ressurreição. 3 etapas, né? A chamada primícias, que é a ressurreição de Cristo, a colheita, que é o arrebatamento, as espigas caídas, os que ficaram do arrebatamento foram perseguidos e não aceitaram o sinal da besta, e foram mortos por isso, e foram martirizados, mas então serão ressuscitados. Participarão da primeira ressurreição e reinarão juntamente com Cristo durante 1000 anos. Aqueles que não foram ressuscitados serão somente depois no evento chamado Segunda Ressurreição, quando então serão julgados e condenados no triste evento chamado Juízo do Trono Branco ou Juízo Final. Degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Tá ok? Conforme aqui o texto nos indica, e fazemos a leitura literal desse texto. Cremos na sua realização plena e total e de uma forma literal. E aí vemos agora os últimos eventos, conforme nos descreve aqui o Apocalipse. Então temos Apocalipse 27 ao 10, a guerra final, a guerra de Gog e Magog. Como vimos na descrição anterior, a guerra de Armagedon encerra o período escatológico da 70ª semana, com a grande tribulação e o derramamento das 7 taças da ira de Deus, a reunião dos exércitos, a guerra em Armagedon, tá certo? E a parousia, a vinda de Cristo com a igreja, com a derrota de Satanás